1. Amém? Bereshit. Gênesis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Te peguei, né? Vai aprendendo um pouquinho. Bereshit, no princípio. Amém? Capítulo 17. Todos acharam? Eu ia tentar aqui também uns versículos aqui, mas vou estudar mais um pouquinho, tá? Todos acharam? Diz assim: quando Abrão completou 99 anos, e o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Podeis assentar. Quando chegamos no capítulo 17, no livro de Gênesis, nós entendemos, foi quando Abraão, por sua vez, recebe a visita do Senhor, e Deus passa naquele exato momento a dar instruções a respeito da incircuncisão, de circuncidar todos aqueles que eram nascidos em sua casa, todos os escravos, todos que foram comprados. Deus pede a Abraão que faça com que ele o circuncise. Versículo 2 do capítulo 17, Deus então diz: estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandemente e a tua descendência. Abraão, por sua vez, prostrou-se diante do Senhor, além de adorar. Deus então começa a instruí-lo como deveria ser, como que deveria desenvolver-se diante da presença do Senhor. Para nós voltarmos um pouquinho, no capítulo 12, nós vemos que então veio o Senhor a Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e dirige-te a uma terra que eu te indicarei. Aqui é o início de quando Deus começa a falar com Abrão. O texto nos menciona que Abrão, ele se encontrara na região de Harã. Seu pai, Terá, por sua vez, teve propósito no seu coração de sair da terra dos dos caldeus, e ele indo em direção à região de Canaã, ele não chega até Canaã, mas ele permanece na região de Harã. E ali em Harã, Deus visita Abrão, por sua vez, e começa a falar com ele. Começa a dizer: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus fala com Abrão, ele está numa idade mais ou menos de 75 anos. E a promessa que Deus faz a Abrão é: eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Nós vimos que aqui no início, Deus fala com Abrão. Deus revela a Abrão. Abrão está ouvindo a voz do Senhor. E nesse exato momento, quando Abrão ouve a voz do Senhor, ele creu naquilo que Deus estava falando com ele. Ele pega todos os seus pertences, a sua esposa, além do seu sobrinho Ló, que ali convivia com ele, e vai em direção àquilo que Deus estava falando com ele. Primeira parte nessa noite que nós temos que entender nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que crer naquilo que Deus está falando conosco. Nós temos que compreender que quando Deus fala, Deus promete, Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Nós estamos vivendo um tempo que aonde, ao invés de Deus falar, a gente quer que Deus mostre. Meu irmão, depois Deus vai mostrar, mas a primeira coisa que nós temos que aprender é ouvir a voz de Deus. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que dar a atenção àquilo que o Senhor está falando. Nós temos que parar e dizer: Deus, fala comigo, mas fala aquilo que não quero, mas o que eu preciso ouvir. Porque eu falar o que nós queremos é muito fácil. Eu queria que Deus chegasse para mim e falasse um monte de coisas que agradasse o meu coração, que me agradasse. Mas Deus, conhecedor do meu coração, da nossa necessidade, das nossas dificuldades, Ele não vai falar para te agradar, mas Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. O que você ouvir, isso vai mudar, vai te tirar de uma terra, de um lugar de escravidão e vai te conduzir ao centro da vontade dEle.
E nesta noite você está disposto a percorrer o centro da vontade de Deus? Você quer percorrer o centro da vontade do Senhor? Se você deseja percorrer e viver o que Deus tem para a tua vida, a primeira coisa para ouvir o Senhor. Para dar ouvidos a Deus. Porque Deus vai falar a verdade. Deus não vai ocultar. Deus não vai mentir para você. Deus não vai chegar para você e vai dizer assim, meu filho, vai lá porque vai ser uma bênção, vai ser um mar e maravilhas. Não, tu vai passar pelo deserto. Tu vai passar por provas, por lutas, por dificuldades, mas eu estarei contigo. Quando o nosso irmão Alex subiu aqui, trouxe o livro de Josué, falou a respeito de Josué, eu estava até preparando essa mensagem que o Alex trouxe aqui. Eu estava na madrugada trabalhando e Deus até falou comigo a respeito de Josué. Eu pensei que seria essa mensagem. Mas Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Uma das coisas Deus precisa tirar algo de nós para que possamos crescer na presença dEle. Porque lá no capítulo 1, versículo 5 do livro de Josué, Deus falou para Josué, meu servo Moisés é morto. O que Deus está dizendo? Até aqui foi Moisés, Josué. Até aqui foi Moisés. Agora é você, Josué. Então agora você tem que entender, Josué, que você tem que ter força, coragem, tem que estar determinado para enfrentar e passar tudo aquilo que você vai enfrentar. Mas nós lemos também no capítulo 3 do livro de Josué que Deus diz, hoje mesmo te começarei a engrandecer-se diante de todo Israel. Eles estavam preparados para atravessar o Jordão. E existia dúvidas a respeito do chamado de Josué. Existia uma insegurança a respeito do chamado de Josué, mas Deus disse, fica tranquilo, lá do outro lado, eles vão entender quem sou eu na tua história e na sua vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Primeiro passo, crê naquilo que eu estou falando ao teu coração, crê naquilo que eu estou te entregando, viva aquilo que eu estou colocando na tua vida, o Jordão vai se abrir, você vai passar e eu vou te honrar lá do outro lado, Josué. Aleluias! E quando nós vimos que Abraão, então ele sai, o tempo vai passando, Deus vai abençoando Abraão, Deus vai honrando Abraão, ele vai ficando próspero, abençoado, mas nada do tempo, da promessa, do agir de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 5, no capítulo 15, no livro de Gênesis, passados esses acontecimentos, o Senhor mais uma vez falou a Abraão, por intermédio de visões, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grandíssimo será a tua recompensa. Mas Abraão, por sua vez, ele disse, Senhor, tudo bem, eu saí de lá, de onde eu estava, estou aqui, tudo bem, o Senhor tem me abençoado, mas até agora o que está herdando que está sendo meu herdeiro, é o Damasceno Eliezer. Deus naquele momento disse para ele, não, esse não será o teu herdeiro, mas aquele que será nascido de ti e de sua esposa, Sarai, será o teu herdeiro. Deus havia repetido para ele, só que teve um momento em que Deus disse para ele assim, vamos fazer o seguinte, Abraão, lá no versículo 7, no versículo 5, então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou. Tem certas posições que nós escolhemos para as nossas vidas, que limita a nossa visão em relação àquilo que Deus tem para nós. Eu vou dizer de novo para você entender. Tem certas posições nas nossas vidas que limita a visão daquilo que Deus tem para nós. Dentro da tenda, Abraão só conseguia ver aquilo que estava diante dos teus olhos. Dentro da tenda, Abraão, por sua vez, só conseguia ver aquilo que estava à sua volta. E naquele momento em que Deus fez, Deus pega ele e retira ele para fora. E diz para ele, olha para o alto, contempla as estrelas, se essa pode contar, assim será a tua geração. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu vou começar a te mover. Aleluia! Eu vou começar a mover você e tirar você esse meio acomodado que você se encontra na tua vida.
Eu vou começar a tirar você da onde você está, para que você saia da onde você está e venha entender a dimensão, o tamanho da bênção, o tamanho do milagre que eu tenho para fazer na tua história. Aleluia! Porque tem momentos que nós nos cercamos no nosso mundo, na nossa vida, diante da nossa tenda, ficamos ali esperando Deus, o Senhor não vai fazer, o Senhor não vai agir, e tem horas que Deus tem que pegar na nossa mão e dizer, meu filho, sai daí, vai para fora, contempla o que eu tenho para a tua vida, vem de você ficar aí parado, dando ouvido para o diabo, dando ouvido para as ações das trevas, sai dessa situação aí, eu quero te mostrar o que eu tenho para fazer na tua história. Aleluia! Ramanjo kendebias, surimandarabante comandebias. No versículo 2 ele é bem claro, Senhor. Olha só, de tudo que valerá essa recompensa, se eu continuo sem filhos. Eita glória. Tem momentos nas nossas vidas que nós ficamos assim, Senhor, tudo bem, o Senhor está aí, o Senhor fala comigo, está aí. Mas até agora eu continuo sem a bênção, sem o milagre, sem o que o Senhor falou comigo, eu continuo sem Deus, sem herdeiro, sem aquilo que o Senhor tem falado comigo. Só que nós temos que entender, queridos, que nós temos que aprender a viver o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do meu. E o tempo de Deus é diferente, por quê? O meu tempo, se fosse depender de mim, eu queria que Deus fizesse ontem. Deus, é para ontem. Ó Deus, é para ontem. Mas aí nós temos que compreender que, como diz a teontologia, ela nos ensina a respeito do tempo de Deus. O que ela nos ensina? Nos ensina o quê? Deus, ele não é controlado pelo tempo. Mas ele é criador do tempo e ele é dono do tempo. Então, como diz a palavra do Senhor, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, o tempo não controla teu Deus. O tempo controla o meu tempo, a minha hora, o meu momento, mas o meu Deus não. Ele está acima do nosso tempo, Ele está acima da nossa vontade, do nosso querer, e nós temos que aprender o quê? A descansar no tempo de Deus. Talvez você está dizendo, Senhor, estou ficando velho, Senhor, está passando os dias, está passando as horas, isso está passando para mim e para você, mas para Ele, continua como no primeiro dia que Ele te prometeu, continua como o primeiro dia que Ele falou para você, não mudou, Ele não mudou, o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Ah, Deus está ficando velho, continua sem filho, mas Ele está dizendo para você, você pode ainda estar sem filho, mas eu ainda tenho uma promessa, eu ainda tenho algo para fazer na tua história, eu ainda tenho algo para fazer na tua vida, por mais que o seu tempo passe, o meu permanece de pé na tua história. Aleluia! Alamante que onde fa supias. Xeremiande comandar, suriande bio comandai. Só que nós sempre queremos dar uma forcinha para ajudar Deus no tempo dele. Sara, então, por sua vez, Sarai, por sua vez, ela olhando, bom, já estou ficando velha. Tem hora, por isso que tem hora que a gente tem que sair daquelas situações que nos deixa a visão limitada, para viver e ver o que Deus tem para nós. Sara está dentro da sua tenda e começa a reparar a sua serva, uma egípcia, Agar. Aleluias. E ali, quando ela começa a reparar Agar, Sara propõe então para o seu esposo. Está vendo Agar? Está vendo como está Agar? No capítulo 16, então ele disse, então Sarai propôs a Abrão, e Abrão ouviu, e disse, toma minha serva. E Abrão, por sua vez, o que ele fez? Tomou a serva, tomou Agar. Por isso que eu falo, tem hora que a gente quer dar uma forcinha para Deus realizar aquilo que Ele tem para nós. E uma das coisas que nós aprendemos é, Deus não precisa da minha forcinha. Deus não precisa do meu jeitinho.
que Deus quer de mim e de você que nós venhamos crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes nós queremos dar um empurrãozinho para Deus. E olha, para você ver, depois que... Aí então lá no versículo 4, Abraão recebe a Agar, e aí descobre então que ela está grávida. Aí já houve um problema. Aí o que aconteceu? Sarai e elas começaram a ter um problema, desprezo uma com a outra. Meu irmão, aonde Deus não está, é confusão. O que não é de Deus é contenda. Porque aonde há o Espírito de Deus é paz. Aonde tem a presença do Senhor é alegria. E não adianta nós queremos forçar as coisas. Se Deus está reprovando, meu irmão, eu tenho que parar, voltar e corrigir. Não adianta você querer empurrar para dentro de você uma coisa que Deus reprova. Não adianta você querer forçar algo que Deus não está aprovando. E nessa noite, o Espírito Santo, nós vamos pegar mais um ganchinho que o Alex trouxe aqui. Nós temos que ter coragem para mudar o que está errado. Porque Deus, no exato momento em que Ele percebe que as coisas não mudam, se nós não queremos mudar, acertar, o que Ele faz? Ele entra na situação. E não permita Deus entrar na situação, meu irmão. Porque se Deus entrar na situação, algo vai acontecer. Então Ele nos dá a oportunidade para nós consertarmos, corrigirmos e dizer, Deus, está errado, eu quero mudança. Aí Deus vem com misericórdia, com ação, para acertar e para corrigir o que precisa ser corrigido. Por isso que nós temos que entender que o Evangelho, ele é tão genuíno na sua ação, porque o Evangelho ele nos confronta a quem somos. Não adianta nós chegarmos na igreja e vermos de meio termo, meia vida, meio ponto. Ou nós damos frutos de arrependimento, nascemos de novo, ou meu irmão, o que está em jogo aqui é a nossa vida eterna. É uma eternidade. O que está em jogo aqui não é uma mera, vai acontecer, não, meu irmão, é a sua eternidade com Deus. E não queira, e se você for olhar a profundidade de uma eternidade com Deus, é algo que não tem fim. Agora você imagina uma eternidade sem Deus. Você imagina uma eternidade sem a presença do glorioso. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias para ouvir a sua mensagem, para receber. Hoje, para você ver o Evangelho hoje, para pregar, existem mensagens verdadeiras que estão na internet, que são pregadas onde são homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus de uma forma extraordinária. Tem um monte de porcaria também que você tem que saber decifrar. Tem um monte de situações lá que você tem que bater o olho e você já sai fora. Mas tem situações que estão aí 24 horas pregando e falando. Agora cabe a mim e a você o quê? Entender. Tem um culto na quarta-feira, tem culto na sexta-feira, tem escola bíblica dominical, tem culto à noite, e mesmo assim nós ficamos questionando Deus a respeito se Ele fala ou não conosco. Eu só quero que você entenda, Deus está te conduzindo para o centro da vontade dEle. E para chegar no centro da vontade dele, eu tenho que aprender a renunciar. Abraão foi 25 anos, 24 anos sendo tratado por Deus. E quando nós olhamos aqui, ele então aceita tudo aquilo que Sarai propôs para ele. Trouxe problema. E se nós formos entrar aqui no capítulo 17, onde nós lemos, quando ele completa 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão. Mas se você voltar, o capítulo 16, versículo 16, Abraão tinha 86 anos quando Agar fez pai de Ismael. Olha o intervalo que ele ficou no silêncio de Deus. Olha o intervalo que ele ficou no silêncio de Deus. E tem hora que aquilo que nós fazemos de errado, ao invés de nos aproximarmos diante de Deus, nos afasta do Senhor. Ao invés de estarmos mais próximos dEle,
nos afasta mais distante dele. Agora vamos entrar na mensagem. Olha o texto. Deus então disse, quando ele completou 99 anos, o Senhor apareceu e declarou, eu sou o Senhor, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Em outras traduções, ser perfeito. Aí eu digo para você nesta noite, para mim e para você, é a nossa forma de andar que vai fazer com que Deus opere maravilhas nas nossas vidas. É a nossa forma de buscar, é a nossa forma de se entregar que vai fazer com que Deus realize o sobrenatural nas nossas vidas. E quando Deus Abraão é o seguinte, o segredo não é do teu jeito, não é da tua forma, não é como você pensa, não é como você imagina, mas é do meu jeito, Abraão. É da minha vontade, é do meu querer. Começa a andar comigo, e aquilo que está travado, eu vou destravar. Aquilo que está preso, Deus vai libertar. Aquilo que precisa de um milagre, Deus vai agir de uma forma extraordinária. Oh, rianda lá, bante, bio comandai. Porque tudo acontece na minha vida e na sua vida quando nós estivermos na presença dele. Agora eu pergunto para você. Vamos lá. Quando você orava mais, quando você buscava mais, quando nós buscávamos mais, você lembra como eram os cultos? Você lembra como Deus falava mais com você? Deus nos acordava pela madrugada. Nós tínhamos uma intimidade maior. Nós buscávamos, sentíamos mais. Mas às vezes as nossas opções de escolha, a nossa opção de andar, de conviver, ao invés de nos levar para perto dele, está nos tirando a essência dele. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você, filha, eu sou o El Shaddai, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele está dizendo? Em mim há poder para mudar a tua história. Em mim há poder para fazer coisas novas na tua história, na tua vida. Talvez algo que está travado aí, e você olha, não tem solução. Deus está dizendo para você, eu sou Deus que te cura. Eu sou Deus que te sara, eu sou Deus que te liberta, eu sou Deus que te transforma. Há poder em mim para fazer o que você menos imagina, o que, como diz a palavra, nem ainda passou nos teus olhos, nem você ainda ouviu o que Deus tem preparado para os seus. Vamos entrar aqui, vamos lá. E aí o texto nos fala a respeito do quê? E aí, vamos lá, Abraão prostrou-se diante do Senhor, com o rosto de terra, e Deus o prometeu. Aí disse, versículo 4, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Será pai de uma multidão de nações. Versículo 5. E então não chamará mais Abrão, mas a partir de hoje, teu nome será Abraão. Repita comigo, não se chamará mais Abrão, mas chamará Abraão. Meu irmão, isso é mudança. Isso é mudança. Sabe o que Deus está dizendo? Primeiro eu vou mudar algo em você. A mudança começa em mim. E a gente fica preocupado com que as pessoas mudem. Não, meu irmão, sou eu que tenho que mudar. A mudança começa em mim. Deus começa a mudar meu nome, a minha vida, a minha forma de falar, minha forma de pensar. Deus começa a mudar por completo a minha vida. E nós temos que entender que Deus muda. Essa semana eu vi algo assim que eu glorifiquei o nome santo do Senhor. Eu tenho um grupo de uns amigos de 1990, 91, 92. Nós éramos da quinta, sexta série, e nós somos um monte de amigos. E uma vez nós fizemos uma live, e eles, todo mundo contando, falando assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí eles virou para mim e falou assim, e você, Reinaldo? O que você é? O que você fez?
Aí eu peguei e falei assim, hoje eu sou pastor, eu sou assim e tal. Aí eles começaram a rir. O mais louco da turma virou pastor. O mais doido. O mais louco, o mais doido. Eu virei para você ver o que Deus faz, Deus transforma. Aí um amigo meu, ele é evangélico hoje, que me chamava de pesadelo, falava pesadelo, porque o apelido lá em São Paulo era pesadelo. É o pesadelo. Esses dias eu postei algo no grupo, que eu sempre posto para os irmãos que eu mando. Eu postei algo no grupo, e ele pegou e falou assim, amém, pastor, Deus abençoe. Deus muda, gente. Deus muda. Aí eu olhei aquele detalhezinho assim, olha, quem a vida inteira te chamou de um, olha lá, pastor. Deus abençoe, pastor. Aí aquilo ali parece ser simples, mas naquele momento foi algo tão importante, porque as pessoas começam a ver a mudança de Deus nas nossas vidas. As pessoas começam a perceber que algo novo acontece nas nossas vidas. E para nós entendermos algo, nós temos que aprender a andar com Deus, porque andar com Deus não condiz com aquilo que os outros pensam de mim. Porque tem momentos nas nossas vidas que nós começamos a andar com Deus, a nossa vida está completamente de ponta cabeça. E aí as pessoas têm a mesma forma de você passar nessa rua e ver uma casa em construção ou em reforma. Você vai olhar a parede destruída, tudo destruído, tudo feio, tudo... Mas de repente, quando você passar um outro período, ela vai estar completamente renovada. E as pessoas costumam falar de nós no nosso início da nossa vida. Mas não fala do início. Espera um pouquinho. Deixa Deus terminar a obra. Oh, rianda, lamante, comandai. Ribiande comandava súpria. Espera um pouquinho, deixa Deus completar a obra. Ele continua trabalhando na história. Levante a tua mão aí, meu irmão, pode adorar o Senhor. Ele está trabalhando a tua história. Esse início aí é o início onde todos os olhos dizem, olha como está, olha como é. Mas fica tranquilo, a obra não terminou ainda. Xarai de comandava suriande quebias. Urubiande comandai. Só que tem algo. Os que eles falam de mim ou falam de você, não muda quem eu sou para o Senhor. Porque Deus conhece a sua intimidade com Ele. Deus sabe como você é com Ele. E às vezes as pessoas não entendem que você tem chorado nas madrugadas. As suas feridas que só você sabe, aonde Deus tratou, curou, ou Deus está tratando. Deus está falando para você nessa noite, descansa. No oculto eu tenho tratado você. No teu quarto eu tenho lapidado o seu interior. No íntimo eu tenho curado as suas feridas. Para que quando a obra estiver completa, algo novo vai acontecer. Aleluia! Isso foi a mudança que Deus trouxe a quem? A Abraão. Isso foi uma mudança nele. Só que quando Deus faz algo na minha vida, Deus começa a trabalhar na vida dos meus. Aí o Senhor disse, Abraão, seguinte, cadê Sara? Ou até então, Sarai. Está lá na tenda. Fala para ela que eu estou mudando também algo na vida dela. E determinou Deus a Abraão, tua mulher, Sarai, não mais chamará Sarai, mas sim o seu nome passa a ser Sara. Quando a mudança acontece em mim, acontece também dentro da casa. E quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava preparando essa mensagem de tarde, Deus falava fortemente ao meu coração. Existem casais nessa noite que Deus está trabalhando na intimidade. Deus está trabalhando na intimidade no seu casamento. Deus está trabalhando no teu lar. A mudança começou em você. Essa mudança em você vai atingir também o que está dentro da tua casa. Se trata da sua esposa ou do seu esposo. Eu vou salvar, eu vou curar, eu vou transformar. Você que tem orado, Deus está dizendo, fica tranquila, filha. Eu ouvi a tua oração. Eu estou te vendo. Lamante comandava a súpria. E eu vou fazer algo novo aí dentro. Aleluia.
E quando nós vimos que o Senhor, então, mudou o nome de Abraão para Abraão, mudou então o nome de Sara, trouxe mudanças. O que nós aprendemos aqui? Antes de Isaac chegar, Deus vai fazer a obra completa nas nossas vidas. Vira para o teu irmão e diz assim: meu irmão. Vai para o teu irmão e fala assim: meu irmão. Mais alto, irmão. Seja profeta nessa noite. Meu irmão. Olha aqui. Pode falar, olha aqui, meu irmão. Deus vai mudar aí, viu? Deus vai transformar aí primeiro. Aí se prepare. Isaac vai chegar. Deus não vai mandar o Isaac com uma casa bagunçada. Deus não vai mandar Isaac aonde um dorme de um lado, outro dorme do outro. Deus não vai mandar a bênção enquanto não houver perdão, não houver cura. Deus não vai mandar a bênção enquanto você não se arrepender e dizer: Deus, eu preciso de um milagre. E Deus está dizendo para você: você sabe muito bem aonde precisa ser tratado. Você sabe muito bem aonde eu quero entrar, e você trava o teu coração. Por que a bênção não chegou até hoje? Porque tem coisas lá atrás que precisam ser consertadas, irmão. E se nós não aceitarmos a correção de Deus, vai ficar esperando, rodeando a terra, até entender que Ele é o dono da promessa e eu tenho que estar na posição para receber a promessa de Deus. O que Abraão fez? Ouviu. Entendeu, pegou todos da sua casa e circuncidou, preparou. No capítulo 18, e o Senhor mais uma vez, já apareceu a quem? A Abraão, no bosque sagrado dos carvalhos de Manre. E Abraão, por sua vez, ele estava o quê? Num dia quente. Ele estava onde? Na porta da? Deus tirou Abraão de dentro da tenda e colocou ele na porta da tenda. Agora Abraão está na porta da tenda. O que eu aprendo aqui? É que eu não saio da posição que Deus me colocou. Eu continuo aonde Deus me deixou. Aí eu fico imaginando, abrindo uma conjuntura aqui, sol quente, volta de meio-dia. Abraão naquele sol quente ali. Aí Sara: Abraão, meu bem, vem para dentro da tenda. Vem para cá, meu amor, sai desse sol. Abraão: ei, mulher, eu estou esperando o dono da promessa. Eu estou aguardando o tempo da promessa. Ele me deixou aqui e Ele vai voltar. Ele está vindo. Deixa eu te dizer nesta noite, nós estamos aguardando uma promessa. Ele vai voltar. Ele vai voltar para levar uma igreja transformada, restaurada para a tua glória. Aleluia. Por isso nesta noite, glória a Deus, volte para a posição que Deus te deixou. Talvez você está fora da posição de Deus. Talvez você está distante daquilo que Deus havia deixado você do início. Por algum motivo, você saiu da posição de Deus. Mas essa noite Deus está dizendo para você: vai lá para a porta da tenda, eu estou chegando. Vai lá para a porta da tenda, aonde eu te deixei, eu estou chegando com o milagre. Vai lá para a porta da tenda, que eu já estou vindo, Abraão. E o texto nos fala: e Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens de pé a pouca distância. E assim que o viu, ele corre, se prostra com seu rosto em terra. Sabe o que ele aprendeu aqui? Eu sei quem está vindo na minha direção. Eu sei quem está vindo ali. Se ele prometeu que no tempo ele iria retornar, chegou a hora dele vir. E Deus está falando para você nessa noite, querido. Está chegando a hora. Está chegando o momento em que você, com os teus olhos, vai começar a ver
o cumprir da promessa de Deus na tua história. Aleluia. Deixa eu profetizar na tua vida nessa noite. Até aqui, você só ouviu. Até aqui, foram palavras que Deus trouxe a você. Mas agora chegou o momento em que Deus está dizendo para você. Chegou a hora de você começar a ver. Como Jó 42 nos ensina. Um dia, eu ouvia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Chegou a fase de você ver o que Deus faz, meu irmão. Chegou a fase de você ver quem é Deus na tua história. Chegou o momento de você contemplar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E para nós encerrarmos, no capítulo 21, e o Senhor visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Aquele que promete, que fala, ele é fiel para realizar. Vamos ficar de pé, queridos.